Estamos de volta. Neste momento, dando sequência à programação, a EFLIP abre espaço para teoria literária. Vamos agora apresentar a palestra da poeta Bernadette Bruto sobre a descolonização da poesia. Bernadette Bruto tem presença muito forte na cena cultural de Pernambuco, se destacando não apenas pela publicação de diversos livros, mas também pela criação e condução de diversos programas literários. Vamos à palestra. Estamos em mais um Aflipo. Que alegria participar de mais um Aflipo e que hoje tem como tema transformar com educação e cultura. E o que eu trago para vocês hoje, o tema que nós trouxemos hoje foi uma reflexão sobre poesia, pela descolonização da poesia. No mundo atual, a gente tem se defrontado com tantas coisas, tantas diferenças, que não era comum a nós. Muitas vezes a gente foi, desde o princípio, né, que fomos colonizados, nós também tivemos uma cultura imposta. E hoje nós estamos refletindo sobre tudo isso. Eu trago nessa fatia a questão da poesia. Então, a decolonialidade ou descolonialidade é esse processo de retornar a como era antes, né? A gente se desvencilhar dos padrões do colonialismo, né? Ele é um pensamento que busca transcender padrões coloniais, identificando e debatendo as produções contra a colonialidade a partir das pessoas, suas construções e criações. Então, a partir disso, eu pego uma reflexão, um poema chamado Camaleoa. Aprendo com cada pessoa lições sobre a vida, apenas ao contemplar sua forma de ser, de reagir, de se apresentar. Observo simplesmente, muitas vezes nelas vejo, e assim me revejo. Então, eu trago o pensamento de uma escritora portuguesa, negra, e ela hoje em dia está muito conhecida porque ela traz uma novidade da forma como ela faz a poesia. A Grada Quilomba. A Grada Quilomba, eu trouxe alguma fala dela em que ela diz o seguinte: ela associa o processo de descolonização cultural ao racismo. Essa ideia da universalidade se coloca também na relação entre as raças. É como se as pessoas brancas fossem o universal, o neutro, e a pessoa negra, a diferente. As pessoas brancas não se veem como brancas, se veem como pessoas. E é exatamente essa equação. Sou branca e, por isso, sou uma pessoa, e esse ser é uma pessoa normal que mantém a estrutura colonial e o racismo. Essa é a norma. A centralidade do homem branco não é marcada. E o que quer dizer marcar, diz a nossa autora? Quer dizer também falar sobre diferenças. Por exemplo, como pessoas negras, muitas vezes somos referidos como diferentes. E eu coloco a questão: diferente de quem? Quem é diferente? Tu és diferente de mim ou eu sou diferente de ti? Para dizer a verdade, nós somos reciprocamente diferentes. Então, a diferença vem de onde?
Eu só me torno diferente se a pessoa branca se vê como ponto de referência, como a norma da qual eu defiro. Quando eu me coloco como a norma da qual os outros diferem de mim, aí os outros se tornam diferentes de mim. Então, é preciso a desconstrução do que é diferença. Com as ideias que os artistas reúnem, chama atenção para a necessidade urgente de todos nós nos desconstruirmos e questionarmos nossas ideias que vêm do senso comum, contaminadas com racismo, de pessoas brancas se racializarem e pensarem em sua branquitude. Assim podemos ampliar as narrativas, permitir que cada um seja sujeito de sua própria história, e não que haja apenas uma voz ouvida e ressoada. Assim, é mais possível que deixemos um mundo verdadeiramente diverso às futuras gerações. Eu achei muito interessante trazer esse contraponto da nossa autora, a portuguesa negra, e ela diz que cabe a nós, poetas, abrirmos o caminho para tais debates, especialmente recitarmos os relatos, as angústias, problemas e anseios de todos no exercício da alteridade. Então, inspirada por essa entrevista que eu li, por essa questão mesmo da gente estar num processo de se descolonizar, que eu vou trazendo outras poesias aqui. Primeiro, o pensamento de um sábio indiano chamado Osho. Ele diz: o que o coração pode trazer? Pode nos dar, pode nos proporcionar alegria, celebração e também uma enorme sensibilidade para a beleza, a música e a poesia. Osho diz: o poeta morreu. Ele é o responsável pela ponte entre o mundo da ciência e o mundo místico. Infelizmente, nada mais sabemos a respeito dessa linguagem. O poeta está desaparecendo. E aí, depois de todo esse questionamento que a gente traz, o Osho, vimos com a presença do Manuel de Barros. E aí eu trago esse poema, O Apanhador de Desperdícios, que diz o seguinte: uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem na barriga do chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas, dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho a abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos, como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto, porque não sou da informática, eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor meus silêncios. E aí a gente chega para uma outra poeta chamada Rupi Kaur, da atualidade. Ela é canadense com ascendência indiana. E ela nos alerta: vocês partiram o mundo em vários pedaços e chamaram de países. Declararam posse sobre o que nunca lhe pertenceu.
e deixar os outros sem nada, colonizados. E, falando dessas alteridades, eu tenho sempre trazido outras, e trago também um poeta transexual, que é o Anderson Rezer. Minha vida, meu aplauso. Esse escritor transexual diz o seguinte: fiz de minha vida um enorme palco, sem atores para peça em cartaz, sem ninguém para aplaudir esse meu pranto, que vai pingando e uma poça no palco se faz. Palco triste é o meu mundo desabitado. Solitário me apresenta como um astro, astro que chora, ri e se curva à derrota. E derrotado, muito mais astro me faço. Todo mundo reparou no meu olhar triste, mas todo mundo estava cansado de ver isso. E todo mundo se esqueceu de minha estreia, pois todo mundo tinha um outro compromisso. Mas um dia, meu palco escuro continuou, e muita gente curiosa veio me ver. Viram no palco um corpo já estendido. Eram meus fãs que vieram para me ver morrer. Esta noite foi a noite em que virei astro. A multidão estava lá, atenta como eu queria. Suspirei eterna, vitoriosamente, pois ali o personagem nascia e eu, ator do mundo, com minha solidão, morria. A nossa Conceição Evaristo, já muito conhecida, eu trago o poema Vozes Mulheres. A voz. E antes da gente começar, eu quero colocar este som que me traz desde os primórdios, e de quantas pessoas nos já passaram por nossa vida na construção do nosso país. E a Conceição diz: a voz da minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz da minha avó ecoou obediência aos brancos, donos de tudo. A voz da minha mãe ecoou baixinho, revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos pelo caminho empoeirado, rumo à favela. Então, o que eu trago para vocês são vozes diversas, lembrando que exatamente isso, porque quem traz a poesia, e aqui, como o Osho diz, o poeta não é somente aquele que escreve poesia, mas todos aqueles que enxergam a vida de forma poética, o escritor, o artista plástico, todos eles têm essa veia poética. Então, eu trago Eliane Potiguar para falar também para nós o metade cara, metade máscara. Que faço com a minha cara de Índia? E meus cabelos e minhas rugas e minha história e meus segredos? Que faço com a minha cara de Índia e meus espíritos e minha força e meu tupã e meus círculos? Que faço com a minha cara de Índia e meu toré e meu sagrado e os caboclos e minha terra? Que faço com a minha cara de Índia e meu sangue e minha consciência e minha luta e nossos filhos?
Brasil, o que faço com a minha cara de Índia? Não sou violência ou estupro. Eu sou história. Eu sou Cunhã, barriga brasileira, ventre sagrado, povo brasileiro, ventre que gerou o povo brasileiro. Hoje está só a barriga de mãe fecunda e os cânticos que outrora cantavam. Hoje são gritos de guerra contra o massacre imundo. Toda essa diversidade que eu trago é para nós discutirmos exatamente esta nossa situação do Brasil, de todos os povos que foram colonizados e da nossa cultura, que a gente possa abrir os olhos e dar espaço e voz a todas as diferenças. E como nordestina e boa que sou, eu trago um nordestino, um paraibano que eu descobri quando estava fazendo minha pesquisa. O nome Raimundo Santa Helena me pareceu conhecido. E não é que eu descobri que ele é o pai de uma confreira, a nossa Iná Nascimento. Então, fiquei bastante feliz em poder recitar um poema de um poeta que eu pesquisei, gostei, e ainda por cima era pai de uma amiga. E ele, eu acho que é muito. O cordel dele é por demais atual. Vejam a Cartilha do Povo. Eu acho que, depois de tudo que a gente vem falando sobre essa questão da nossa educação colonizada, pelas as oportunidades que a gente precisa dar, vez e voz aos outros, eu acho que o cordel nos traz sempre as verdades. Ele veio lá de Portugal, ele se criou aqui, e eu trago, na voz do Raimundo Santa Helena, essa Cartilha do Povo. Literatura de cordel, Cartilha do Povo, Raimundo Santa Helena. Ninguém nasceu neste mundo para sofrer e virar santo. Deus nos fez para gozar mais do que derramar pranto. Mas na panela do povo só tem farofa de ovo quando o almoço não janto. E todo trabalhador ao teto vai ter direito um salário compatível pelo que faz ou foi feito. Quem lavrar a terra é dono, não haverá abandono para quem tiver defeito. Contestação não é crime, não há democracia, só ao cidadão pertence a sua soberania. No seu poder coercitivo, Jesus foi subversivo na versão da tirania. Eu sou dono do meu passe, faço arte sem patrão. Só quem tem capacidade deve ser oposição, porque lutar pelos fracos é tatear nos buracos, na densa escuridão. Salve Raimundo Santa Helena! E salve todos os poetas nordestinos. Aí a gente entra para, nos tempos de tantas divergências, eu quis trazer um poeta de ascendência árabe. Ele era um sábio, naquela época em que a Espanha foi dominada pelos árabes, e eu trago a reflexão de Ibn Arabi, que a gente pode pegar como essa poética decolonial ou descolonial. Então, o poema dele diz o seguinte: meu coração está aberto a todas as formas. É uma paragem para as gazelas, um claustro para os monges cristãos, um templo para os ídolos,
a Caaba do Peregrino, as Tábuas da Torá, o livro do Corão. Professo a religião do amor. E em qualquer direção que avance seus camelos, a religião do amor será minha religião e minha fé. E eu dedico esse poema a todos os árabes e também ao povo que vive na cercania da Palestina, e que eles se entendam, como disse o Ibn Arabi. E aí a gente chega à questão da poética, né? Como escrever poesia? Como escrever uma poesia que seja o que nos representa? Ela precisa seguir alguns preceitos, ela tem que ter o aval da academia? Fica aí essas perguntas que eu faço a vocês. O que eu tenho para dizer é isso, neste poema que se chama Incandescentemente. Vez escrita, ora, ora, sei que dirão sob estrelas, escrita, estilo. Nada direi sobre o mundo das imperfeições, deste palho esticado, vida passando a céu aberto, se sob o sol incandescentemente por todo sentir, desperto. Acho que esse é o papel de todo poeta, todos aqueles que acreditam na educação, na cultura, na transformação. Precisamos decolonizar o nosso pensamento, porque, na realidade, somos todos índios neste grande Brasil, nessa miscigenação, nosso povo e no mundo, não é? Porque quem eu trouxe, vocês viram, a canadense com ascendência indiana, a portuguesa negra e todos os nossos representantes da nossa ancestralidade. Então, eu deixo essa reflexão com a música de Fagner, que sempre nos relembra que somos todos índios. De natureza e amor, das coisas mais simples dos homens de Deus. Canto sempre a esperança, acredito no azul, que envolve o planeta toda manhã. Depende de nós. Silêncio, ouço a voz que vem de dentro e enche de luz toda nossa tribo. Somos todos. Salve Alexandre Santos! Salve Rogério Generoso! Salve Tassiana Valença! Salve Patrícia Tenório! Elba Lins! Iná! Salve os nossos poetas! Madalena Castro! Raimundo Santa Helena! Salve, salve, Ivanildo de Moraes Guzmão. Salve, salve todos que eu não falei. Marília Arnaud, Cristina Carvalho, Carmen Vieira, todos esses que escrevem. Vamos dar vez e voz a outros também. Vamos deixar espaço para todos e vamos escrever com liberdade. Entre eu e você, meu canto sempre é de luta por um mundo de paz. Cuidar das florestas e dos animais depende de mim. Escuta um silêncio que vem de dentro. Parabenizando a poeta Bernadette Bruto pela palestra, vamos a uma rápida pausa na transmissão. A programação da EFLIPA retornará em instantes.